Amém. Hoje o nosso estudo, nossa pregação, nosso estudo é sobre Cristo no santuário celestial. Só que como esse é um tema bem abrangente, é bem abrangente mesmo, a gente poderia passar aqui dias falando sobre esse assunto. E quando eu falo dias, é dias de verdade. Só que eu vou tentar pegar alguns pontos específicos desse assunto para a gente, E a gente vai falar sobre o santuário celestial e sobre a pessoa de Cristo. E quando a gente fizer isso, eu vou tentar fazer da forma mais resumida possível. E aí, se realmente faltar alguma coisa, depois vocês quiserem me perguntar, vocês podem me perguntar que eu respondo, Só para não ficar muito alongado. Ao menos se vocês querem sair daqui meia-noite. Se quiserem, a gente continua e vai embora, Então a gente vai tentar fazer uma pregação bem enxuta e bem direta. Primeiro ponto: o santuário é a coluna dorsal da doutrina adventista. Remova o santuário da doutrina adventista e não existe mais o porquê a igreja adventista existir no mundo. Ela acaba, ela deixa de existir. O propósito dela acaba. Porque todo o propósito da igreja adventista está no santuário. As 28 crenças fundamentais e as 6 doutrinas que dão origem às 28 crenças do livro Cristo Cremos estão fundamentadas no santuário. Renova o santuário, a igreja perde sentido. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Só que a gente já vai estudar lá na frente, Cristo no santuário, Porque o tema do santuário começa lá atrás. A gente cantou um hino aqui agora. Entre no teu templo, santuário no templo, Que é o sábado, o Shabat. Porque quando Deus fez o santuário, primeiro ele fez o Éden. Éden significa jardim murado. Ele fez o Éden, era o santuário do casal, Só que ele também fez um santuário que todo mundo poderia entrar, que é o Shabat, que é o sábado. A pessoa é um santuário que ele não é físico. Olha que engraçado, é um templo que não necessita de muros. Ele só necessita de Miktemer, passagem de noite e dia, só um dia de 24 horas. E ali, nesse dia, nesse tempo, já é um templo para o Senhor, já é um santuário no templo. Isso é muito bonito. E aí, se a gente fosse discorrer sobre todos os tipos de santuário, a formação, o processo estrutural, funcional, a gente demoraria muito tempo. Então a gente já vai nos pontos já diretos para a gente poder compreender sobre Cristo e o santuário. Para a gente poder entender, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Hebreus. Hoje a gente vai em vários versículos da Bíblia, Será uma pregação do tipo temática. Vocês sabem quais são os 3 tipos básicos de pregação, Se um dia vocês tiverem vontade de pregar, fazerem, montarem pregações, existem 3 tipos básicos de pregação: temática, textual e histórica. Temática é um tema, são vários versículos sobre o mesmo tema. Textual, você pega um texto só e sobre ele medita. Histórica, você pega uma história da Bíblia e medita sobre ela. Hoje é temática. Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Todo mundo achou? Amém? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Olha que interessante. Então a gente tem um sumo sacerdote, ele está falando de Cristo aqui. Ele está em um santuário. Qual o santuário? O santuário aqui na terra que o ser humano fundou? Não, ele mesmo fala que o ser humano não fundou. Quem fundou foi quem? Deus, o próprio Deus. Esse é o primeiro ponto. Existe um santuário no céu. E nesse santuário no céu, Cristo está lá. Algumas pessoas falam assim, mas o céu não é um santuário? Sim, a gente poderia entender dessa forma. Mas dentro do céu existe um santuário mesmo, um templo lá dentro, que é o santuário onde Cristo está. E olha que interessante, para a gente poder começar com essa ideia, ok? Suponha que você estivesse dando aula da Bíblia para alguém, uma pessoa, e a pessoa fosse fazer perguntas para você. Isso é bem legal, porque quando a pessoa faz perguntas para você no estudo bíblico, você nunca sabe o que vai vir, Você não sabe, pode vir qualquer coisa, Eu já vi perguntas do tipo assim, deixa eu te perguntar, que corpo é Deus? Que corpo é Deus? Curiosamente, a Bíblia responde, curiosamente, está em Apocalipse capítulo 1, a sua pele era como latão, Deus responde.
Existem perguntas que as pessoas fazem assim do nada, sabe? E tem perguntas dentro do tema. Então, dentro do tema, se a pessoa perguntasse para você: olha, você falou para mim que Cristo está no lugar, lá no santuário. Tudo bem. Mas como que Cristo entrou no santuário? Uma pergunta simples, né? Como que ele entrou? E se ela continuasse a pergunta? Mas espera aí, assim que ele ressuscitou, ele já foi direto para o santuário celestial? A segunda pergunta, né? Aí ela continua, terceira pergunta. E o que ele faz lá no santuário celestial? Uma pergunta muito pertinente, né? E ela fecha com uma última pergunta dizendo: mas ele faz a mesma coisa? De 2000 anos para cá ele nunca mudou? É a mesma coisa certinho? Ele nunca fez nada de diferente? É sempre a mesma coisa? Ou teve alguma mudança? Olha só que perguntas interessantes, né? Pois bem, a gente vai estudar sobre essas perguntas, a gente vai trabalhar sobre isso, né? Primeira coisa que a gente vai entender é que isso tudo, esse conhecimento tem muito a ver com a nossa vida. Porque, como eu disse para você, ela é a coluna dorsal da igreja de 27 dia. Todo conhecimento a respeito do santuário, ele vai trazer para mim, para a sua vida, uma luz diferente sobre a ação de Cristo por mim e por você. Então é muito interessante. Vamos lá. Como que Cristo entrou no santuário? Hebreus, capítulo 9. Vocês estão no capítulo 8, eu só dá um pulinho. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Todo mundo achou? Pois bem, quem achou aí pode ler. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha que interessante. Cristo, ele entrou no santuário, e como ele entrou? O motivo pelo qual ele entrou foi porque ele fez um sacrifício perfeito. Ele ofereceu um sacrifício perfeito e completo. Só que o sacrifício que ele ofereceu foi ele mesmo. Diferente das pessoas que, quando pecavam, levavam um cordeiro, o próprio cordeiro, sem pecado, ofereceu-se a si mesmo. Olha que interessante. De forma completa, ou seja, não precisa fazer de novo, completa, perfeita, porque é perfeitamente capaz de salvar todos que a ele se chegam. Curioso, né? E aí, só que eu não sei se vocês sabem de uma coisa muito interessante. Para a pessoa começar a ministrar, porque é disso que a gente está falando, o momento que Cristo começa a ministrar no santuário celestial. Para a pessoa ministrar no santuário, ela tinha que cumprir 4 etapas, vocês sabem disso, né? Se a gente for lá em Levítico capítulo 9, não precisam ler não, que é o capítulo inteiro, depois vocês leem em casa, de tarefa de casa, né? Levítico capítulo 9, vocês lembram de Arão e os filhos dele? Os filhos dele até foram consumidos, né? Quando começaram a inaugurar o templo, vocês lembram disso, né? Só que primeiro, os filhos deles foram apresentados, e Arão foram apresentados perante o Senhor, e aí eles foram ungidos. Primeira etapa, eles foram apresentados e ungidos. Segunda etapa, eles tiveram que eles mesmos oferecer um sacrifício. Eles tiveram que oferecer um sacrifício. Terceira etapa, o santuário teve que ser inaugurado. De acordo com o texto, Moshe Rabbeinu, Moisés, o mestre, Moshe Rabbeinu, assim que os judeus o chamam, ele pegou Isopo é uma planta, né? Uma planta, mergulhou no sangue do cordeiro e foi móvel após móvel, jogando o sangue do cordeiro, inaugurando o templo. Inaugurando o templo. Depois que ele fez isso, aí sim, Arão foi até lá com os seus filhos, desceu fogo dos céus e começou a queimar o fogo no altar de holocausto, que era o fogo do Espírito Santo. Prestou atenção? Ali começa o ministério. Para poder o ministério sacerdotal começar, precisava dessas 4 etapas. E Cristo ele cumpriu as 4 etapas. É curioso porque está na Bíblia, só que a gente passa, né? A gente lê assim, né? É rápido, né? A gente vai lendo, né? E a gente não presta atenção, mas está lá, está tudo lá. Olha só, quando que Cristo foi ungido? No batismo. No batismo, não é isso?
Então Cristo ele foi ungido no seu batismo. Com qual idade ele foi ungido? Batizado? Com 30 anos. Por quê? Por quê? Porque um sacerdote só poderia começar a ser sacerdote, de acordo com a lei levítica, aos 30 anos. Então foi por isso. Foi por isso que tinha que ser com 30 anos certinho. E aí, com 30 anos, ele foi ungido, foi batizado. Ele ofereceu o sacrifício? Ofereceu. Qual era o sacrifício? A própria vida. Ele cumpriu. E aí, depois disso, o santuário tinha que ser inaugurado. Qual santuário? O santuário celestial. E ele foi inaugurado. Abra a Bíblia de vocês aí. Vocês estão em Hebreus capítulo 9 mesmo, verso 18 a 23. O versículo 18 ao versículo 23. Amém? Quem achou pode ler. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para nós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Até o 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Olha que interessante. Ele acabou de nos ensinar. Moisés fez uma purificação do santuário para inaugurar ele. Mas era necessário que o santuário celestial também acontecesse a mesma coisa, porém com sacrifícios superiores. O que acontece? Quando Cristo, agora vamos abrir um parênteses aqui só para a gente poder, vamos nos alocar no tempo, tá ok? Cristo morre, né? Na sexta-feira, ele morreu na sexta-feira, morre às 3 horas da tarde. Por quê? Alguém sabe por que ele morre às 3 horas da tarde especificamente? Por que não podia ser às 4, por exemplo? Por que tinha que ser às 3? Exatamente. Lá no antigo Israel existiam 2 sacrifícios. O nome desse sacrifício era Tamid, significa contínuo. Um sacrifício era às 9 da manhã de um cordeirinho, por toda a nação de Israel. E o outro sacrifício era às 3 da tarde, por toda a nação de Israel. Cristo foi crucificado às 9 da manhã, o horário do primeiro sacrifício. E ele morreu às 3 da tarde, o horário do segundo sacrifício. Cristo, quando morreu, não podia nenhum dos seus ossos ser quebrado. Por quê? Porque o cordeiro da Páscoa, que era comido pelas famílias, não podia ter seus ossos quebrados. Cristo também não pôde. O primeiro dia após o sábado, domingo, depois da Páscoa, era considerada a festa das primícias. Nesse dia, as pessoas só podiam comer pão sem fermento, porque representa o corpo daquele que agora está ressuscitando as primícias, mas um corpo sem pecado. Por isso que representa a festa das primícias. Depois de 49 dias mais um, ou seja, 50 dias, no próximo domingo, se você contar 50 dias depois desse domingo, da festa das primícias, você vai cair em um outro domingo, chamado Pentecostes. Aí, vocês tinham, né, se fôssemos judeus e estivéssemos lá, comeríamos pão, 2 pães por pessoa, com fermento, porque agora o pão da vida, a palavra de Deus seria falada não por aquele pessoalmente que nunca cometeu o pecado, que é Cristo, mas seria falado pelos seus discípulos que são pecadores. Ali começa a dispensação do Espírito do Pentecostes através dos seus discípulos falhos e pecadores para a humanidade. Prestou atenção? Então, perceba a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Só que demorava 50 dias, da festa das primícias até o Pentecostes. Cristo é dito na Bíblia que ele é a primícia dos que
dormem. Por que ele é a premissa dos que dormem? Não é porque ele foi o primeiro a ressuscitar, não, mas é porque ele foi o primeiro a ressuscitar com o poder de ressuscitar quem ele quisesse. Presta atenção. E aí olha que interessante, só que quando Cristo ressuscitou, a Bíblia fala no Novo Testamento, ele ficou quantos dias conversando com os discípulos e andando com eles? 40 dias. Como diz aquele jogador do Flamengo, concorda comigo ou discorda de mim, né? Concorda comigo ou discorda de mim? Olha que interessante. Cristo ficou 40 dias. Só que quando chegou no último dia, dos 40 dias, aconteceu um evento. Está lá em Atos capítulo 1, vocês lembram? Eu estou só remontando com vocês, para a pregação ser mais fluida, mais rápida. Em Atos capítulo 1, Cristo está falando com os discípulos, com todo mundo que está ouvindo. Quantas pessoas estão ouvindo Cristo ali naquele momento? Vocês sabem mais ou menos? 500. E aí Cristo está falando com eles. E de repente o céu se abre atrás dele, não é isso? Ele começa a entrar, começa a flutuar. De repente aparecem dois varões vestidos de branco. Lembra dessa cena? E fala assim: varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Senhor que está indo, um dia voltará. Não é isso? Passado 10 dias depois daquele evento, vai acontecer o Pentecostes. Olha que interessante. Então a gente pode concluir com total certeza: quando Cristo ressuscitou, ele não foi diretamente para o santuário celestial, porque a própria Bíblia fala que ele passou 40 dias aonde? Aqui. Até aí tudo bem, né? E quando ele foi para o céu, demorou ainda 10 dias para o Espírito Santo descer. Concorda comigo? Pois bem, nesses 10 dias ele não entrou no ofício de sumo sacerdote. Ele só foi entrar no 10º dia. Rômulo, mas como é que você sabe disso? Olha só como é que eu sei disso. Abre o livro de vocês em Atos. Vamos dar um pulinho lá em Atos, tá? Atos capítulo 2, verso 32 e 33. Eu sei disso porque Pedro falou isso. Pedro ele fala. Olha que interessante. Só que, como eu disse, a gente lê. Só que a gente passa por alto. A gente lê e vai lendo, né? Mas as informações estão ali. Atos capítulo 2, que é o momento do Pentecostes, no verso 32 e o verso 33. Quem achou aí pode ler. Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 32 e 33. E este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Olha que interessante, ele falou que esse Jesus, está certinho, obrigado, esse Jesus, ele entrou, a palavra exaltado, se você for ver em hebraico, também significa entronizado, à destra do Pai. A pergunta é: aonde que o Pai fica no céu? Dentro do? Em qual lugar do santuário? No Santo dos Santos. Então, se ele adentrou, se ele chegou à destra do Pai, ele tem que ter chegado aonde? No Santo dos Santos. E ali começa o processo de inauguração, e não só, ali já terminou a inauguração e começa o processo de ministério dele. E aí, se você for lá em João 7,39, fala que o Espírito Santo não iria cair até que Cristo fosse glorificado. O céu, ele publicou na terra, tornou público o começo do ministério sacerdotal de Cristo. Através do quê? Através da promessa. Quando ele entrou à destra do Pai, está escrito aqui, então foi derramado o Espírito Santo. Pedro falou isso. O Espírito Santo ele só desceu na forma da nova dispensação quando Cristo começa o ministério dele no céu sacerdotal. Então a gente sabe quando ele começou, porque ele cumpriu todos os requisitos. Ele inaugurou o templo, ele se apresentou, sacrificou, inaugurou o templo e depois começou o sacerdócio dele. E se vocês lembram do que eu falei lá em Levíticos 9, fala que o fogo do Espírito Santo só foi derramado, só começou a queimar no altar de holocausto quando? Quando Arão e seus filhos começaram a
sacerdotal. O Espírito Santo desceu como fogo lá e agora desceu como línguas de fogo no Pentecostes. É por isso, por causa dessa associação. É interessante, né? Então a gente sabe quando. E aqui a gente respondeu as duas primeiras perguntas. Como que Cristo entrou no santuário? Ele entrou pelo seu próprio sacrifício e cumprindo todos os requisitos necessários para isso. Todos eles, cumpriu todos eles. E a gente respondeu a segunda pergunta, que é a pergunta que a gente tinha feito. Assim que ele ressuscitou, ele foi direto para o santuário? Não. Demorou 50 dias. 50 dias. 10 dias aqui na terra e mais 10 dias depois até chegar no dia de Pentecostes. Tá? Vale lembrar uma coisa curiosa. Perceba que a festa das primícias e a festa do Pentecostes são 50 dias. Uma representa a primícia dos que dormem até a dispensação do Espírito. A promessa do Espírito só era para quando Cristo entrasse no santuário. Perceba que está tudo calculado. É porque a gente às vezes não presta atenção. Mas por que Deus mandou ser 50 dias certinho entre uma festa e outra? Porque estava apontando para Cristo lá no futuro que ia acontecer. Bonito, né? E aí é o seguinte, fica agora as outras duas perguntas, né? O que ele faz lá no santuário? E o que ele faz? Ele faz desde sempre ou ele mudou alguma coisa? Essa pergunta é bem curiosa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão aqui, que já leram a Bíblia e sabem disso, vocês sabem o que Cristo fez na terra. Certeza absoluta, a gente sabe o que Cristo fez. De qualquer religião, você perguntar aqui qualquer religião cristã conhecida e chegar para uma pessoa e falar assim, fala aí para mim algumas coisas que Cristo fez. Ele vai falar, ele curou, ele salvou, ele expulsou demônio, vai falar um monte de coisa, né? Ele ensinou sobre o Espírito Santo, ele vai falar um monte de coisa, ele vai explicar várias coisas. Mas pouca gente sabe o que ele faz hoje lá no Santuário Celestial. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem ir falando o que vocês pensarem. Se estiver errado ou certo, não tem problema. O que Jesus está fazendo hoje lá no Santuário Celestial? Suponha que eu fosse um aluno, sou um aluno agora, vou perguntar para vocês. O que Jesus faz hoje lá no Santuário Celestial? Intercessão. Mais o quê? Passando a língua. Juízo, né? Mais o quê? É legal, né? Porque mesmo a gente, como adventista, geralmente a gente só estuda esses dois aspectos, não é isso? E se eu falar para você que ele faz 7 coisas? Legal. 7, falta 5. É legal, sabe por quê? Porque geralmente até a gente mesmo dentro da igreja, a gente só aprende 2, não é isso? A intercessão e o juízo. E está certo? Está certo também. Está dentro do rol. Está tudo certinho. Mas ainda faltam 5 aspectos. Eu vou falar para vocês quais são os outros 5. Primeiro, intercessão. Vocês estão certos? Ele está intercedendo por nós. Segundo, ele está aplicando os méritos do sangue dele na nossa vida. Vocês vão entender o que significa isso. Terceiro, ele está realizando o juízo investigativo. Está certo? Quarto, ele está purificando o santuário. Quinto, ele está santificando o seu povo. Sexto, ele está preparando o encerramento do grande conflito. E sétimo, ele está governando como rei e sacerdote. Olha que interessante isso, ele está governando como rei e sacerdote. Eu vou destrinchar rapidamente esses assuntos. Como eu disse, a gente não tem muito tempo. É só para vocês poderem entender e sair assim. Mas por que ele falou isso, né? Vamos lá. Primeiro assunto é fácil. 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso intercessor. Vocês estão corretíssimos. Ele intercede por nós no santuário. E isso é uma esperança muito grande, porque se você cometer um pecado, se você cometer uma falha, se você achar que, eu estou errado demais, eu não consigo, lembre-se, Cristo está lá como seu advogado para interceder por você perante o Pai. Isso é uma coisa fascinante. A segunda coisa, ele aplica os méritos do seu sangue sobre nós. Como que funciona isso? Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Vamos dar um pulinho lá em Hebreus. 12 e 24. Hebreus 12, 24. E é Jesus, o mediador da nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala sobre coisas superiores ao que
que fala o próprio Abel. A cruz, ela foi um sacrifício objetivo e completo. Isso é importante a gente entender. Mas os benefícios, eles são ministrados na nossa vida. Eu vou ler o texto aqui da irmã White, ele é pequenininho, olha só. Cristo pleiteia perante o Pai em favor do pecador, apresentando os méritos do seu próprio sangue. Patriarcas e Profetas, página 357. O que significa isso? De forma bem resumida e bem direta: justificação. Quando eu reconheço que eu sou pecador, eu me aproximo de Cristo, e aquele sacrifício que Ele fez de forma perfeita e completa me envolve, como uma capa que cobriu toda a imundícia do meu pecado. Eu não sou justo, mas agora eu sou justificado. Agora sim, eu sou aceitável ao céu, não porque eu pareço bom, mas porque eu estou com o manto daquele que é justo, que é Cristo Jesus. Você atenção? Justificação. Então, os méritos de Cristo continuam agindo, e Ele faz esse processo lá. Ele realiza o juízo investigativo, de fato. De 1844 para cá, cumprindo a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, Cristo ele começou um processo de juízo investigativo. Seria muito longo eu explicar para vocês o que significa isso na íntegra. A maior parte aqui eu acredito que já saiba. Mas é que em um dado momento, Cristo ele começou a passar em revista o nome de todos aqueles que conheceram a fé e pediram perdão pelos seus pecados, porque assim ele vai apagando os registros dos pecados perdoados. A pergunta que fica é: quer dizer então que quando eu peço perdão pelo meu pecado, ainda fica um registro do céu desse pecado? Fica. Aonde está isso na Bíblia? Está no santuário. Lembra-se sempre, a doutrina adventista fundamentada no santuário. Quando um pecador pedia perdão pelo seu pecado, o que ele fazia? Ele levava uma coisa lá, um cordeirinho. Ele sacrificava o cordeirinho. Era ele que tinha que sacrificar, não era o sacerdote, era ele. O cordeiro tinha 1 ano, sem defeito. Ele sacrificava. O sacerdote pegava o sangue do cordeiro numa cuia e depois ele entrava lá dentro do templo. Ele fazia um ritual primeiro lá fora, mas eu não vou explicar porque ele é muito longo. Depois ele chegava lá dentro do santo, no lugar santo. Entre o santo e o santíssimo tinha uma cortina, não tinha? Ele jogava 7 vezes o sangue na cortina. Depois ele saía e perguntava, literalmente: aonde está o teu pecado? O pecador ali falava assim: já não o carrego mais, agora está gravado perante o Senhor. Prestou atenção na frase? Já não o carrego mais, está gravado perante o Senhor, porque ele estava perfeitamente gravado, 7 vezes, perfeitamente gravado perante o Senhor. Mas uma vez por ano, todo esse pecado gravado era removido dali. O nome disso era dia da expiação, o Yom Kippur. É para isso que tinha o Yom Kippur. Prestou atenção? Então, Cristo está realizando desde 1844 para cá o processo de juízo investigativo. Ele não é só mais advogado. De 1840 para cá, ele também é juiz. Como? Tem algum lugar na Bíblia que fala que ele é juiz? Sim. João capítulo 5, verso 22. Vocês podem anotar aí, depois podem ler para a gente poder prosseguir, senão vai demorar. Quarto ponto. Purificação do santuário. Aí você fala: mas juízo investigativo não é a purificação do santuário? Não. Tem a ver, mas não é. Quando o juiz está julgando uma causa, a sentença é o julgamento? Não. A sentença é uma consequência do julgamento. Concorda comigo? Absolvido ou condenado? Não é assim que funciona? Mas o julgamento em si é uma etapa. A sentença é a finalização. A purificação do santuário depende do juízo investigativo, mas ela é um outro processo. Ela é um processo onde a pessoa é considerada inocente, seu nome é mantido no livro da vida e todo o registro do seu pecado é apagado. O único registro que fica dela no céu, além do livro da vida, são das boas ações que ela fez aqui na terra, chamada o livro das boas obras. Então, esse é um processo que Cristo também faz. Está em Hebreus, tá? Você tem aqui Hebreus capítulo 9, verso 23. Hebreus capítulo 10, verso 14. Cristo santifica o seu povo. Ele está santificando o povo dele. Por quê? Eu não sei se vocês sabem disso. Cristo, ele não só perdoa, mas o perdão é um processo de transformação. Quando você chega e você reconhece o seu pecado e pede perdão para Deus,
começa nesse exato momento uma mudança de caráter e de personalidade de você. Aquela pessoa rude, brava, que espraveja, começa a pensar e refletir. E Cristo vai mudando o seu coração e a sua vida a partir disso. E esse processo de transformação Cristo também executa, né? É um processo de santificação. Se eu não me engano, na lição a gente estudou sobre isso, né? Quando falava sobre conhecer a Deus, falava também sobre o processo de santificação. Cristo é santo e a gente vai começando a se aproximar dele através de relacionamento e vamos nos afastando do mal e vamos nos santificando por meio dos méritos de Cristo. Esse também é uma tarefa dele. A quinta tarefa, desculpa, essa não foi a quinta. A sexta, ele está preparando o encerramento do conflito cósmico. Agora sim, vocês podem abrir a Bíblia de vocês. Apocalipse capítulo 15, verso 8. Quem achou aí pode ler. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anos. Olha que interessante. Jesus está no santuário intercedendo por nós. Não é isso que a gente aprendeu? Mas se o santuário se encher de fumaça e ninguém mais puder entrar no santuário, quem que vai ficar lá intercedendo por nós? Ninguém. Se Jesus não está mais intercedendo por nós no santuário, nesse momento, o que aconteceu? Fechou a porta da graça. Isso aqui é o fechamento da porta da graça. Acabou a intercessão. Não tem mais pedido de perdão. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem não se arrependeu, está fora. E não consegue mais pedir perdão. Acabou. Não é mais perdoado. É isso que está acontecendo aqui. O santuário encheu-se de fumaça. Só que assim que enche de fumaça, o anjo, cada anjo recebe uma taça das mãos do Cordeiro. É a taça do quê? Da ira de Deus, também conhecida como as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas caem somente sobre aqueles que a porta foi fechada e ficaram do lado de fora. Aqui começa o juízo. Prestou atenção? Então, aonde que isso está acontecendo? Em qual lugar? No santuário. Então, Cristo está fazendo o que no santuário? Ele está preparando o encerramento do conflito entre o bem e o mal aqui na terra. Esse Apocalipse 15, versículo 8, é a mesma frase de Daniel, capítulo 12, verso 1, que fala assim, ó: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, para lutar pelos filhos do seu povo, contra aqueles que se levantam contra o seu povo. É isso. Olha que interessante. Então, um conflito cósmico aqui. E por último, ele está governando como rei e sacerdote. Esse texto aqui, eu queria que vocês vejam, porque ele é lindo, né? Zacarias, capítulo 6, verso 12 e 13. Zacarias, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Quem achou pode ler. Zacarias, capítulo 6, verso 12 e verso 13. 12 e 13. O seguinte: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Exatamente, olha que interessante. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Qual ofício? O ofício de rei e o ofício de sacerdote. Estava falando sobre Cristo. Que bonito o texto, né? É um texto tão bonito, Zacarias capítulo 6, verso 12, verso 13. O que acontece é o seguinte: Cristo, ele é sacerdote, ele intercede por mim, por você, ele luta por mim, por você perante o Pai. É o processo de intercessão em favor do povo. Ele é rei, porque ele é soberano sobre todo o universo e sobre a sua igreja. Por isso que ele executa as duas funções. Ele é um sacerdote que se assenta no trono. Só que tem uma coisa curiosa aqui:
O sacerdote, quando estava ministrando, ele jamais sentava. Sabe disso? Jamais, não podia. Legal, né? É uma coisa assim que passa assim, né? Ele não podia sentar. Por que ele não podia sentar? Porque toda hora vinha alguém com sacrifício para poder pedir perdão. Sabe por quê? Porque nenhum daqueles sacrifícios era suficiente para a pessoa fazer um só e nunca mais precisar. Então sempre a pessoa tinha que voltar lá para o outro cordeiro. Só que Cristo ele pode sentar no trono. Ele pode ficar sentado, se ele quiser. Porque o sacrifício dele é mais do que suficiente para qualquer pedido de perdão. Não é necessário mais um sacrifício por causa disso. Então, olha que bonito isso, né? Então aqui a gente já respondeu as outras duas perguntas, não é isso? Que era, o que ele faz no santuário celestial? As 7 coisas que eu disse para você. E ele faz as mesmas coisas desde sempre? Não, ele agregou uma a mais em 1944, que é a função de juiz. Pronto, vocês sabem a resposta agora. Agora, só para finalizar, a gente viu aqui várias informações. E talvez vocês não recordem de todas as informações, e não tem problema. O processo do estudo é assim mesmo, devagarzinho, sabe? Vamos estudando, vamos aprendendo. Esse não é o problema. Mas se de tudo que eu falei, vocês puderem aprender uma coisa, gravar uma coisa na mente de vocês. Cristo está no santuário celestial hoje por você, porque Ele te ama. Então lá, Ele exerce funções para te justificar, para te santificar e para que no futuro Ele possa te glorificar. Amém. Bonito, não é? Então essa é a função de Cristo. E não só, lá Ele perdoa, Ele te ajuda, Ele te fortalece e Ele te torna vitorioso, porque Ele é um rei. Ele não é só um sacerdote. Ele te torna vitorioso. Ele é o rei que vence todas as batalhas. E hoje, quando você estiver voltando para casa, você pensa nisso. Cristo, Ele fez tudo isso, desde o seu sacrifício, até todo o processo que Ele faz no santuário. Ele fez e faz tudo por amor a você, porque Ele te ama. E quando você abraça esse amor, você pode ter certeza absoluta que você jamais será abandonado. Cristo não fez isso tudo e faz isso tudo todos os dias para te abandonar, muito pelo contrário, é para ficar do seu lado. Cristo é o teu rei, Cristo é o teu sacerdote, Cristo é o teu sacrifício perfeito, Cristo é o teu intercessor, Cristo é o juiz que pleiteia a tua causa. Cristo é tudo para todos nós. E Cristo fez isso e faz por amor a mim e a você. Isso é bonito, né, da gente ver. Então, sempre pensa assim: eu tenho um sacerdote, rei, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo está no templo agora, mas chegará um dia, como a gente viu, que vai se encher de fumaça. Ele vai descer até nós, e nesse dia a gente vai poder abraçá-lo. E aí a gente não vai mais precisar exatamente de um tempo para pedir perdão. Não, a gente vai precisar de um tempo para adoração, mas para pedir perdão não mais, porque seremos todos glorificados pela graça de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Esse é o nosso estudo de hoje, a nossa pregação desse programa. Amém. Eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o teu Filho amado, Jesus Cristo, veio a este mundo, Deus, morreu por nós como um perfeito sacrifício, subiu aos céus, Senhor Deus, e depois inaugurou o santuário, tornou-se o nosso sumo sacerdote. E hoje a gente pode se chegar ao céu e dizer: Senhor, perdão pelos nossos pecados. E aí lá teremos um sumo sacerdote amorável, benfeitor, que nos ajuda perante o Pai, intercede por nós e somos assim perdoados. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça, porque o Senhor não só nos perdoa, mas nos transforma, nos ajuda e nos fortalece e nos acompanha a cada dia. Amém. Obrigado por tudo e que cada um aqui, Senhor Deus, seja abençoado com o poder do teu Santo Espírito. E cada pessoa aqui, Senhor Deus, tenha um desejo, um sonho no coração de melhoria, de crescer em alguma coisa, que seja assim abençoado. Amém. Abençoe também suas famílias, Deus, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente ama aí fora, Senhor Deus, que às vezes não vieram para o teu trono da graça, mas vão vir pela glória do Senhor. Amém. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz e segurança para os lares, com os teus santos anjos, e seja sempre conosco a cada dia, para que a gente possa falar mais do teu amor para as pessoas e crescer, Deus, para que a gente possa crescer juntos, Senhor Deus, pregando o teu evangelho em amor e graça. Amém. Obrigado por tudo, pedindo e agradecemos no doce eterno nome de Cristo Jesus. Amém.